Senhor meu Deus, meu eterno Pai, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja dado todo louvor, ó Pai. Damos graças a Ti por cada vida que adentrou desse santuário, ó Pai querido, que veio o Senhor com o objetivo de Te adorar, de Te exaltar, e rogamos por aqueles que estão chegando do trabalho, Senhor, cansado, que Tu possa renovar as forças dos Teus filhos, ó Deus, para que venha a casa da bênção, a casa da oração, e daqui, Senhor, possa sair alimentado, ó Pai querido, é o que nós rogamos, ó Pai querido, e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus, e todos dizem, senta glorificando o nome do Senhor Jesus. 440 da harpa cristã, aleluia. Em viver para Cristo, firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz o teu cuidado deixarás, vazijar o seu querer, o seu poder, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará, no coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com uma verdadeira luz, vazijar o seu querer, o seu poder, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo se inundará, o coração as manchas limpará, trazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu, queres lá no céu teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, vazijar o seu querer, o seu poder, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Tua igreja, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará, do coração as manchas limpará, trazendo tu pra sempre o seu querer. Aleluia! No jardim Jesus Cristo clamava, 2:9:6, quando os ímpios o foram prender. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma desvia está, no jardim em constante oração.
noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração, como orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a saber por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, todo dia em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu minha oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o mando da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, todo dia em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Toda a igreja de pé. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quantos se sentem felizes por mais uma noite deste santuário? Digam glória a Jesus. Se você tem um exemplar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Leremos a partir do versículo 13. Vou convidar o pastor Gustavo Costa para ler com a igreja os versículos pares, e assim leremos até o 19. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Vamos ler a santa e bendita palavra de Deus. Quantos amam a Bíblia? Oh, maravilha, não é? A Bíblia é alimento para a nossa alma. Graças a Deus. Nos diz assim o texto sagrado, Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos juntos o 19, bem forte, bem bonito? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Quantos adoram ao Senhor por sua bendita palavra? Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo
vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Será que você pode dizer isso para ele? Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Diga! Se tu florescer ao cheiro das águas, minha esperança, és meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar. Fica firme, mas fica firme, porque Ele está contigo. Aleluia. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Se tu florescer ao cheiro das águas, minha esperança,
Aleluia. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Te exaltamos, Deus, porque sem a Tua presença nada somos, Senhor. Somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, esta unção, Senhor, que invade este lugar, para levantar, para curar, para renovar, para restaurar. Senhor, nesta noite quebra cadeias, quebra grilhões, levanta o abatido, fraco, desanimado. Espírito de Deus, trabalhe no nosso meio, trabalhe no meio do Teu povo, da Tua igreja. Dá-nos um coração contrito e quebrantado na Tua presença. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Transforma a nossa vida de dentro para fora. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade em nossas vidas. Traz um novo tempo, Senhor, para este lugar, para a Ilha do Governador, para a nossa casa, para a nossa família. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de nessa noite estar na Tua presença. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Eliseu. Paz do Senhor, amada igreja. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Antes de você se sentar, o Senhor é o nosso pastor. E aí você pode sentar, aperte a mão do seu vizinho e tome assento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nesta hora, a irmã Vera vai estar louvando ao Senhor, Raquel Veras, com 2 louvores neste momento. Enquanto ela canta, você tem liberdade de adorar e exaltar o nome de Jesus. Estamos numa igreja pentecostal, aqui vale glória a Deus, aleluia. Línguas estranhas, fique à vontade para receber a bênção de Deus. Deus tem bênção para você nessa noite, se prepare. Você não vai embora da mesma maneira que você chegou aqui. Algo bom vai acontecer nessa noite, porque Deus se faz presente neste lugar. Igreja amada, paz do Senhor Jesus. Amém. Essa canção que eu vou cantar agora, eu fiz questão de colocar, incluir nesse CD, e levei uma orquestra para dentro do estúdio para tocar essa canção. É um clássico abençoadíssimo. Solta para mim a faixa 14 do CD Tempo de Colheita, por favor. É linda. Que louvor poderoso. Oh, Senhor, onde o Senhor nos mandar, nós iremos cumprir o teu propósito, fazer a tua vontade. Oh Deus, eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá o leito e o caminho para mim traçou. Eu louvo a Deus por isso. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou
por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem. Seu carinho faz abrir a flor. Você pode declarar comigo? A minha vida eu entrego a Deus. Aleluia. Pois o seu filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Só os que desejam cumprir o propósito do Senhor, levante a sua mão e exalte o seu nome nesta noite. Aleluia. Ele cuida de você, Ele leva você. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Sim, Senhor. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. Louve comigo. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho lá na cruz se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Levante as suas mãos e diga: eu irei, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu irei, eu irei. Oh, glória. Se é para o Senhor, faça mais forte, mais bonito. Recebe, ó Deus. Recebe, Espírito Santo. Oh, glória. E onde Deus te levar, tu serás canal de bênção. Onde Ele te levar, onde tu pisar a planta do teu pé, o Senhor ordenará a bênção. Oh, glória. Quem tem os pés abençoados, bate aí. Bate aí, só quem tem o pé abençoado. Quem tem a mão abençoado? Abençoada essa mão? Então toca nesse irmão aí do seu lado e abençoa a vida dele. Oh, glória. Tem crente abençoado nessa igreja? Aleluia. Vamos cantar o tempo de colheita. Porque crente abençoado tem que ser multiplicado. Não é assim? Então você vai ser multiplicado. Aleluia. Você vai fazer discípulos. Você vai ganhar almas e fazer discípulos. Levando a boa semente, colhendo, rabachando a labacandaraia. Aleluia. Põe a faixa 9. O tempo é de colheita e nós não podemos perder tempo. Oh, glória.
sinto a presença de Deus aqui. Alguém mais está sentindo a presença dele aqui nessa noite? Oh! A voz ungida do pastor. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. É tempo de colheita, é tempo de colheita, é ano de vitória, mudança de história, promessa já foi feita. Quero ouvir as mulheres, hein? É tempo de colheita, é tempo de colheita. Bonito! Chegou a tua hora, levante-se agora, é tempo de colheita. No campo de Boaz chegou um tempo de paz e Ruth se alegrou. Depois de sofrimento, escassez de alimento, a bênção chegou. Quem viu Ruth chorar, viu ela prosperar. Assim Deus vai fazer. Diga em nome de Jesus: quem no pouco é fiel, verá o abrir dos céus e chuvas de bênçãos descer. É tempo de colheita, é tempo de colheita, é ano de vitória, é ano de mudança de história, promessa já foi feita. Vai! É tempo de colheita, é tempo de colheita. Oh, chegou a tua hora, levante-se agora, é tempo de colheita. Aleluia. Quem viu Ruth chorar, viu ela prosperar. Assim Deus vai fazer. Quem toma posse? Quem no pouco é fiel, verá o abrir dos céus e chuvas de bênçãos descer. É tempo de colheita. É profético isso, querido. Oh, aleluia. É ano de vitória, mudança de história, promessa já foi feita. É tempo de colheita, é tempo de colheita. Chegou a tua hora, levante-se agora, é tempo de colheita. Deus conta com você. E olha o que Ele vai fazer. Pra colher espigas, Ruth precisou se levantar. Pagou o preço, se humilhou e viu a gente Jeová. É tempo de colheita, o Senhor tem pressa. Levante-se, igreja. Você pode se levantar comigo agora. Fique em pé comigo agora. Erga as tuas mãos assim. É tempo de colheita. Como feixes aos céus. Erga as tuas mãos bem alto, você que veio louvar ao Senhor. É ano de vitória, mudança de história, a promessa já foi feita. É tempo de colheita. Oh, chegou a tua hora, levante-se, saia do marasmo, Deus quer te usar. Deus te chama para esse tempo, para influenciar, para glorificar o nome do Senhor. Olha para o irmão da direita e da esquerda e diga: seja uma bênção, colha, é tempo de colheita. Oh, aleluia! Tomai o seu assento cheio da unção de Deus para colher nesse tempo. Amém, amém. Seja o nome do Senhor. Nós vamos agora estar contribuindo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vamos fazer essa oração de pé? Vamos? É isso. A gente está aí bem novinho e não temos problema de levantarmos assim. E é importante a gente levantar
agora, porque você vai orar também pela pessoa que está aí pertinho de você. Abençoar esta pessoa, sua família. É um momento de adoração, onde nós vamos contribuir, mas também é um momento de comunhão. É alegria no coração quando contribuímos. E quando nós estamos aqui na casa do Senhor, há fartura de alegria. Então, corresponda essa alegria com o seu irmão. Se você não conhece, não sabe o nome dele ainda, pergunte o nome dele para orar, falando o nome desse irmão que está aí pertinho de você, se é seu esposo, a sua esposa. Com todo respeito, nós vamos orar uns pelos outros agora, e você abençoa mesmo, com todo o seu coração, com compaixão. Às vezes essa pessoa está passando uma dificuldade tão grande, e você pode ser usado agora em nome de Jesus para abençoar. Tenho certeza que Deus está suprindo as nossas necessidades, milagres vão acontecer agora, nesta oração, milagre da prosperidade, milagre da bênção de Deus na sua vida, na saúde espiritual, em nome de Jesus. Proclame isso ao coração dessa pessoa que está aí pertinho de você, e eu tenho certeza que Deus estará respondendo cada oração aqui nesta noite. Pai querido, te louvamos mais uma vez, te exaltamos, Senhor, neste culto abençoado, Senhor. Ó Deus querido, já lemos a tua palavra, oramos, Senhor, já ouvimos louvores, vamos continuar, ó Deus, na tua presença, também através de louvores, mas agora, Senhor, vamos fazer, Senhor amado, ó Deus, em gratidão a Ti, Senhor, em louvor, em adoração ao Teu nome, ó Deus querido, vamos contribuir, Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, vamos fazê-lo, Senhor, com muita alegria no coração, o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda, ó Deus, nós estamos orando uns pelos outros, Senhor, ó Deus, e nesta oração, Senhor, ó Deus, abençoa o nosso irmão, restaura cada dia, aviva, alegra o coração do teu filho, Senhor, da tua filha nesta noite. Deus, se há algum milagre, Senhor, que cada um de nós viemos aqui buscar, Senhor, da tua parte, realiza este milagre, Senhor. Repreendemos em nome de Jesus, Senhor, toda barreira, todo impedimento, Senhor, e que teu filho seja abençoado. Abençoa a família, abençoa os nossos filhos, Senhor, abençoa todos os familiares, a esposa, o esposo, ó Deus querido, aquele que está sem emprego, em nome de Jesus esta noite, Senhor, ó Deus, que aquela porta que o teu filho, a tua filha está batendo, que ela hoje, Senhor, ó Deus, encontre resposta do céu nesta noite, que o milagre aconteça, Senhor. Nós profetizamos a bênção, nós profetizamos a vitória na vida dos teus filhos, da vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Volte ao seu lugar, adolescente, louvando ao Senhor. Eis-me aqui, venho te entregar a minha vida, minha oferta de amor, pra teu louvor, pra teu louvor. Eis-me aqui, aviva o meu coração com brasas no teu altar. Eu quero mais o teu poder, eu quero mais o teu
Jovens adorando o Senhor, enquanto os jovens se preparam para adorar a Deus, você tem liberdade para adorar o nome do Senhor, você pode emitir sons, você tem liberdade para glorificar o nome do nosso Deus. Deus está na casa, Deus está neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Jovens adorando a Deus. Pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta o porquê. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se caiu 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar
dizer aos nossos jovens e adolescentes hoje o ônibus que vinha trazendo quebrou e estão bem desfalcados, mas eu fico muito feliz em ver no culto de doutrina 2 conjuntos, jovens e adolescentes, cantando. Isso é bom demais. Eu não tenho nada demais. Eu, adolescente, jovem, eu era igual a vocês. Estava ali. Meu banco, geralmente, naquela época a gente era pobre, tinha banco na igreja. O meu era o segundo banco ali, banco. E sempre o meu lugar estava lá, segundo banco. Chegava mais cedo para... Beleza, coisa boa. Vamos colocar em pé, vamos receber o mensageiro esta noite. A mensagem é a mesma, mas o mensageiro hoje vai ser outro, pastor Donivan. A paz do Senhor, igreja. No texto que nós lemos esta noite, por favor, abra sua Bíblia. Foi lido hoje à noite, a partir do versículo 13 até o versículo 19. Eu quero somente ler, e aí nós vamos comentando alguns versículos. Em Mateus capítulo 16, nós vamos ler apenas o versículo 18. Vamos remir o tempo, vamos aproveitar diz assim a palavra de Deus. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Espírito Santo. Eu te adoro por tua bondade, pelo privilégio, Senhor, de estar diante do teu povo. Esta casa, Senhor, casa de profetas, celeiro, ó Deus, de pregadores, homens de Deus que te ama. Este povo ama a tua palavra. E nós queremos, ó Deus, na exposição da tua palavra, que o teu povo seja alimentado, o teu povo seja edificado, o teu povo seja tocado, o teu povo seja instruído em sabedoria, em graça, no temor. Sê conosco, Senhor. Fala através do teu servo e abençoa cada um com a tua palavra, em nome de Jesus. E nós dizemos, amém. Diga, o Senhor está conosco. Aleluia. Por favor, se assente. Queridos, eu estava vindo para cá com um pensamento na minha cabeça. E aí o pensamento é sobre ideias. Eu vinha pensando exatamente sobre isso. Ideias movem o mundo. Pensamentos movem essa estrutura, o cosmos, move os seres humanos, movem a sociedade. Os pensamentos, eles fazem com que tenhamos as boas ideias, fazem com que criemos, como a irmã falou aqui, a cantora, que criemos a internet, sites, estruturas da sociedade. Pensamentos são exatamente aquilo que nos trouxe aqui esta noite. Os pensamentos que passaram na sua cabeça, te trouxeram aqui esta noite, porque o Espírito Santo, ele usou exatamente, ele providenciou, ele motivou, ele criou situações, e você pensou e se imaginou aqui esta noite para adorar a Deus, para exaltar o Senhor, para engrandecer o Senhor, para ouvir a palavra. Você foi movido por pensamentos, ideias. E que grande ideia Deus teve quando criou o homem de forma diferente de todos os outros seres humanos. Que ideia maravilhosa que Deus teve quando Ele nos diferenciou de outros seres
e colocou algo dentro de nós, uma mente, um cérebro com a mente pensante, que gera ideias, que faz com que hajamos da forma que hajamos. Pensamentos, ideias. E Jesus teve boas ideias. Ninguém na face da terra teve ideias tão brilhantes, tão fascinantes, que tem fascinado a nossa vida até hoje como Jesus. Jesus, ele trabalhava em cima de pensamentos, de ideias. E Jesus, quando ele fazia algo bem pensado. Quando Jesus, ele ia para algum lugar, ele ia com uma motivação. Ele era levado pelo Espírito Santo, 100% conduzido pelo Espírito Santo. Mas tudo que Jesus fez, ele fez movido com pensamentos bem firmes, uma estrutura de pensamentos movidas pelo Espírito Santo, que fez Jesus agir da forma que agia e deixou exemplo para nós, para que sigamos as suas pisadas. Se nós estamos aqui hoje, foi por causa de Deus, dos bons pensamentos e, por assim dizer, os brilhantes pensamentos de Jesus. Esse texto é um texto muito importante no ministério de Jesus. Esse texto, essa passagem, é um texto de relevância tão grande que Jesus, no versículo 13, Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós não percebemos os detalhes, a importância dos detalhes e por que Jesus tomou certas atitudes. Quando nós começamos a olhar esse texto, para o leitor que passa com os olhos rápidos, não percebe o que está por trás dessa estrutura de texto. Jesus, ele pega os discípulos e tira os discípulos do meio do povo. Jesus tira os discípulos do meio das pessoas, dos herodianos, dos fariseus, dos saduceus. Ele tira e leva para uma parte deserta. Jesus tinha um propósito nisso. E ele leva para onde? Ele leva para Cesareia de Filipe. E por que Jesus fez isso? Em primeiro lugar, em Cesareia de Filipe, havia pelo menos 400, ou seja, 14 templos de Baal sírio. 14 templos. Havia também, ali naquele lugar, um penhasco que tinha uma caverna muito profunda, que havia uma lenda ou uma história que dizia que dali brotou pão. E que pão é esse? É o deus Panis. E ele era adorado, e aquilo lembrava muito o Antigo Testamento, o mundo antigo. E Jesus, ele leva os discípulos para ali, para os discípulos pensarem e ficarem observando toda aquela estrutura de adoração, toda aquela estrutura onde aconteceu eventos importantes para o povo do mundo antigo. Mas também tinha uma outra coisa interessante. Naquele lugar havia um templo que foi levantado em homenagem a César. Era um templo de adoração ao deus César. Provavelmente Jesus estava olhando para aquelas paredes brancas. Flávio José fala sobre isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E quando Jesus está olhando para aquelas paredes brancas, Jesus com os discípulos ali, ele está falando com os discípulos, e Jesus faz alguma pergunta aos discípulos para despertar. A neurolinguística explica que perguntas despertam. Hoje é muito... está em moda os coaching. E o coaching trabalha com perguntas. Os coaching não dão resposta, ele faz com que você se busque em você mesmo as respostas. E Jesus já fazia isso. Então eu quero nesta noite falar com vocês e apresentar para vocês algumas características nesse texto de quem faz parte da igreja de Jesus.
Porque Jesus disse: edificarei a minha igreja. Não é a igreja do pastor Donifan. Não é a igreja de fulano de tal. Não é a igreja de Israel no deserto. É a minha igreja. E aqui temos, pelo menos, se Jesus estivesse falando em grego, ele teria falado a sua eclesia. Se Jesus tivesse falado em aramaico, ele teria usado uma palavra próximo como carral. No Antigo Testamento, a carral era a assembleia do deserto, ajuntamento do deserto. Então Jesus estava dizendo que ele edificaria a sua carral, a sua igreja, o seu ajuntamento, a sua noiva, que seria diferente de tudo que já existiu na face da terra. A noiva de Jesus, a igreja de Jesus, o ajuntamento de Jesus, aconteceria de forma diferente de tudo que já existiu na face da terra. Por isso que veio na minha cabeça, meus pensamentos, vinha pululando sobre que ideia maravilhosa Jesus teve. Que ideia desafiadora Jesus teve. Que ideia fantástica e, ao mesmo tempo, muito arriscada. Porque criar, gerar, formar um ajuntamento, dizer: esta é a minha igreja, e confiar que essa igreja é triunfante, porque o texto diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus tinha que saber o que estava dizendo. Jesus não poderia estar errado sobre isso. E quando nós olhamos para hoje e vemos tantas fatalidades, quando olhamos para hoje e vemos tantas portas, tantas placas, denominações de A a Z, estava passando esse dia um programa de comédia e alguém chegava e dizia: eu quero registrar minha igreja. E aí a pessoa: qual é o nome que você quer registrar? E foi dizendo, e quando já tem. E aí a pessoa chegou e: essa não tem não. Depois de tanto, mais de 100 nomes. Essa é. Aí chegou outra, próximo, entrou um outro pastor e disse: quero registrar a minha igreja. E foi até chegar no nome que o anterior tinha dito: essa também já tem. Então nós estamos numa época onde nós dizemos que somos igreja. Nós estamos numa época onde todo mundo diz: eu faço parte da igreja. E aqui eu já quero fazer uma distinção. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja somos nós aqui. Jesus disse: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Então, igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Agora, quando eu estou sozinho, eu não posso dizer que sou igreja. Pastor, o que é isso? Eu já ouvi tanto sobre isso, mas Paulo explica sobre isso. No capítulo 12, Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo e individualmente seus membros em particular. Então, em particular, eu posso ser unha, posso ser dedo, posso ser braço, posso ser olho, mas coletivamente, somente quando estamos em um ajuntamento, é que somos o corpo de Cristo. Quantos entenderam? Pois bem, querido, quem é que faz parte da igreja de Jesus? Você já pensou sobre isso? Eu acredito que, por algum momento, você deve ter pensado: será que eu sou salvo? Será que eu estou na igreja certa? Será que essa denominação é a certa? Hoje você vai na internet, nos grupos que eu participo de debate, só o que tem são grupos dizendo: a minha igreja é o remanescente, a minha igreja é a certa. Não, a sua é errada por causa disso. Então, queridos, qual a igreja certa? É a igreja de Jesus. Isso é bem patente. É a igreja de Jesus. Só tem uma igreja certa, que é a de... Então, só a igreja de Jesus e as demais não são igreja. Pode ser qualquer outra coisa, menos igreja de Jesus. Tem igreja até de Satanás, mas não é de Jesus. Jesus diz: a minha igreja. Ele diz: edificarei
a minha igreja. Meu irmão, Jesus, quando falou isso, deve ter falado com uma autoridade. Jesus, quando falou isso, deve ter falado com uma ênfase. Jesus, quando falou isso, ele não falou de forma simples, ele deve ter falado com uma autoridade tão grande, porque Jesus é autoridade. Jesus, ele é o poder de Deus manifestado em carne. A Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo. Então, a unção de Deus, que é o Espírito Santo, estava sobre Jesus de forma patente, de forma a dominar todos os instintos, todos os momentos, todos os pensamentos, todas as ações de Jesus. Jesus era dominado completamente pelo Espírito Santo de Deus. E ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então, nós observando o texto deixa Jesus nos dá algumas deixas de quem é igreja, ou quem faz parte da igreja. E eu vou fazer aqui algumas observações. Primeira observação, vamos para o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 13 diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-os, dizendo. Antes de dizer alguma coisa, vamos usar a expressão chegando. Chegando Jesus. Chegando Jesus. Jesus, ele não chegou sozinho. Jesus chegou com um grupo de pessoas. Esse grupo foi chamado de discípulo. Como é que eu sei isso? Eu sei disso porque interrogou os seus discípulos. Então, a primeira coisa que eu posso perceber no texto é que só faz parte da igreja de Jesus quem é discípulo. Se eu não for discípulo, e aí a expressão grega é metetés, se eu não tiver um didáscalo, se Jesus não for meu mestre, se Jesus não for meu Senhor, se Jesus não me der a direção, se eu não seguir Jesus, eu não faço parte da igreja de Jesus. Porque só pode fazer parte da igreja de Jesus quem tem as características que Jesus exige para fazer parte, não exatamente da sua empresa, mas poderíamos usar assim: você tem qualificações para empregar alguém na sua empresa. Quando alguém vai para o quartel, independente de qual seja, existem os critérios. É feito provas, testes de aptidão física, teste de saúde. Então, são os critérios daquela organização. Então, na organização de Jesus, também tem critérios. É inadmissível que eu diga que sou de Jesus, eu sou igreja, mas não seja um discípulo de Jesus. A primeira coisa que eu posso observar sobre um discípulo é que discípulo, ele vai numa direção que o mestre está dando. O discípulo não tem escolha. Ou ele segue o seu mestre, ou ele não é discípulo. O discípulo, ele se assenta. E na época de Jesus, as sinagogas que foram criadas no tempo de Esdras, as sinagogas, os discípulos se sentavam no chão, na esteirinha. Paulo chegou ao ponto de dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele está dizendo o seguinte: eu sentei na esteirinha para aprender. Eu fui discípulo de Gamaliel. Hoje nós observamos também nas redes sociais que as pessoas gostam de dizer: eu sou discípulo de fulano de tal. E é bom que as pessoas sejam discípulos. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que obedecer a Jesus. Se você quer fazer parte da igreja de Jesus, você tem que ir na direção que Jesus está seguindo, ou seja, que seguiu. A Bíblia diz que ele tomou sobre si a sua cruz. Então, o discípulo que não toma a sua cruz e não segue após Jesus, não pode dizer: eu faço parte da igreja de Jesus. Nós queremos e nos sentimos importantes em dizer que eu sou da igreja tal. Mas, irmãos, a coisa mais importante, ainda que seja relevante, mas o ajuntamento, nos congregar é importante, mas a coisa mais importante não é a placa da minha igreja. A coisa mais importante é se eu estou seguindo a Jesus.
A coisa mais importante é se o mestre está na minha frente. Se o mestre está na minha frente, eu estou seguindo as suas pisadas. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, diz que ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então tem muita gente que estão seguindo as suas próprias pisadas, mas não a de Jesus. Tem gente que está seguindo ao mestre tal, e Paulo disse que nos últimos dias as pessoas escolheriam para si mestre segundo as suas concupiscências, que provocaria comichão nos ouvidos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele alerta a Timóteo, ele alerta a comunidade, que Timóteo era pastor, para que tivesse cuidado, porque ali na comunidade haveria pessoas que estaria com essas características. E quando olhamos para 2 Pedro, Pedro também fala sobre isso. Quando ele diz que ele estava preocupado, que assim como houve no passado profetas, haveria no futuro falsos mestres que introduziriam encobertamente heresias de perdição e que traria condenação, e muitos seguiriam as suas dissoluções. Meu querido, nós temos que ter cuidado a quem estamos seguindo. Ou você segue a Jesus e faz parte da igreja de Jesus, ou você segue o homem que está dissociado de Cristo, e dois cegos vão cair no abismo. O mundo está numa caminhada dissoluta. Hoje é normal as pessoas virem para a casa de Deus no domingo, ou quem sabe, não é o caso aqui da DIG, numa terça-feira, mas está com a vida toda torta, a vida toda errada, a vida toda amarrada, a vida até endemoniado. E muitas vezes vem à frente receber unção, nós colocamos a mão, nós abençoamos a pessoa, e essas pessoas, muitas delas, estão endemoniadas. Vida toda amarrada. Como é que eu, que faço parte da igreja de Jesus, estou abençoando pessoas que estão amaldiçoadas? Como é que eu, que digo que sou igreja de Jesus, eu estou abençoando pessoas que estão amaziadas, pessoas que estão na vida de pecado, na vida de erro, enganando a todo mundo, dando nó em pingo d'água, e vem para a igreja só para te adorar. Aí, irmãos, aí isso angustia minha alma e ao mesmo tempo me alegra, porque Deus faz separação entre aquele que pertence a Ele e aquele que não lhe pertence. A Bíblia diz que Deus, Ele busca verdadeiros adoradores. Deus, Ele está buscando verdadeiros adoradores. Discípulo de Jesus é um verdadeiro adorador. Discípulo de Jesus está comprometido com a santidade. Discípulo de Jesus está comprometido com carregar a cruz. Discípulo de Jesus está comprometido com a vida de renúncia. Discípulo de Jesus, ele não está comprometido com o mundo, ele em nada tem com Satanás, ele não aceita as proposições de Satanás, ele só aceita as proposições do mestre chamado Jesus. Quantos são discípulos de Jesus aqui esta noite? Aleluia. Então Jesus, ele chega. E ele chega com os seus discípulos. Então, primeira característica de quem faz parte da igreja de Jesus é quem é discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, diga: Jesus, eu te agradeço por ser teu discípulo. E aqui, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui. A quem você está seguindo? Segunda pergunta: quem está nos conduzindo? E a terceira pergunta: quais são os pensamentos, ou quais são os assuntos que preenchem os teus pensamentos? Porque um discípulo de Jesus, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que aquele que é de Cristo, ele pensa nas coisas lá de cima.
ele busca as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A Bíblia diz, Paulo escrevendo ainda, Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz que a nossa vida, ou a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, um discípulo de Jesus, ele está escondido em Cristo. Um discípulo de Jesus, ele tem prazer em se esconder em Jesus. Quando todo mundo está querendo aparecer, o discípulo está querendo que Cristo apareça. Parece João Batista, é necessário que ele cresça, que eu diminua. É necessário que Jesus cresça na nossa vida. É necessário que Jesus cresça na tua vida. É necessário que Jesus cresça na tua história. É necessário que Jesus apareça na tua casa. É necessário que Jesus apareça na página do teu Face. É necessário que Jesus apareça no teu WhatsApp. É necessário que Jesus apareça nas tuas falas. É necessário que Jesus apareça, meu irmão, que Ele apareça hoje à noite, que seja hoje à noite, você tome a decisão de dizer, Jesus, eu quero me aparentar contigo, eu quero estar debaixo do teu jugo, eu quero estar debaixo da tua autoridade, eu quero te seguir. Ele está aqui esta noite, igreja. Se você é discípulo de Jesus, Ele está contigo. Eu já disse aqui, vou repetir. Ele disse aos discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Discípulo tem a garantia de ter Jesus na sua vida, no seu caminho, na sua história. Mas vou dizer diferente. Discípulo de Jesus, ele se garante em Cristo. Discípulo de Jesus segue a Cristo. Discípulo de Jesus busca Cristo. Discípulo de Jesus não quer aparecer, ele quer que Cristo apareça. Aí me lembro do texto bíblico que diz, Mateus 11, versículo 28, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O discípulo, ele vai a Cristo e ele encontra descanso em Cristo Jesus. Mas também quando eu vou para João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você é discípulo de Jesus, você está no caminho do certo. Se você é discípulo de Jesus, você não está em trevas. Se você é discípulo de Jesus, você já tem a luz da vida. Se você é discípulo de Jesus, você tem a Zoe de Deus, a vida do próprio Deus habitando em você. Vale um aleluia? Oh, graças a Deus. Versículo 13 ainda, olhe para o versículo 13. Veja o que diz ainda no versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Segunda característica de um discípulo de Jesus é que ouve Jesus falar. Um discípulo de Jesus, ele sabe muito bem quando é Jesus que fala e quando é Jesus que não fala. Pastor Jório, no seu período de missões, no seu período missionário, fora da nação brasileira, muitas vezes o senhor não precisava ouvir Jesus falar? Muitas vezes não era necessário orar, até ouvir a voz de Jesus para ter uma direção na sua vida? As decisões do campo missionário, o senhor não precisava ouvir falar a voz de Jesus, ouvir Jesus falar? Amém? Amém. Para eu vir aqui esta noite, irmãos, eu precisava ouvir a voz do Senhor para saber se era esta mensagem que eu deveria falar. Porque não basta ter alguma coisa escrita, pelo menos para mim como discípulo de Jesus. Eu precisava ter certeza do Senhor de que era Ele que estava querendo que eu falasse essa palavra para vocês. E não apenas isso. Eu queria do Senhor ouvir a voz dele dizendo: meu povo precisa desta palavra. Pastor Marcos Filho falou aqui umas mensagens tão abençoadas em Coríntios. E eu fiquei ouvindo aqui as mensagens do pastor Marcos. Eu ficava ali calado, bebendo, sorvendo, embasbacado com
a forma graciosa dele transmitir a palavra. Depois veio a irmã Kátia aqui, a missionária Kátia, pregou aqui uma palavra, eu disse, meu Deus, que coisa linda. E cada pessoa que vem, irmãos, com uma direção, porque ouviu a voz do Senhor, Ele nos deixa extasiado, porque quando Ele fala, nós somos alimentados, quando Ele fala, nós somos sustentados, quando Ele fala, nós somos motivados, quando Ele fala, nós somos despertados, quando Ele fala, nós sentimos alegria, testifica no nosso coração, que é Ele. Quem é discípulo sabe quando é Jesus, irmão. Quem é discípulo sabe quando é Ele. Quando Ele fala, nós não temos dúvida. Quando Ele fala, nós temos certeza. Então veja, Jesus fez uma pergunta, Jesus falou com os discípulos. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem ouvido a voz de Jesus? Que vozes você tem ouvido? De vez em quando o pessoal da música, eles ouvem muitas coisas para poder chegar a uma perfeição. E ouve uma coisa aqui, ouve uma coisa ali, e vai ouvindo uma coisa aqui, vai para buscar ampliar os seus horizontes musicais. É assim mesmo? Mas aí eu pergunto, o que você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Que vozes têm passado pelo seu ouvido e entrado na sua cabeça? Porque isso vai fazer toda a diferença no seu modus vivendus. Isso vai fazer toda a diferença no seu caráter. Porque quando eu ouço a voz de Jesus, meu irmão, eu começo a imitar a Jesus. Quando eu ouço a voz de Jesus, eu começo a querer falar como Ele. Quando eu ouço a voz de Jesus, eu começo a desejar mais dele. Quando eu ouço a voz de Jesus, meu irmão, eu começo a ter fome e sede daquilo que Jesus conhece, daquilo que Jesus tem, daquilo que Jesus tem para nos doar, para nos abençoar. Quando Ele fala comigo, eu sei que Ele me ama. Se Jesus não fala comigo, meu irmão, é porque tem alguma coisa errada. Se Jesus não fala com você, comece a pensar, tem alguma coisa errada comigo. Alguma via do canal espiritual está com problema. Se você ouve a voz de Jesus, então se alegre, é porque você faz parte da igreja de Jesus. Quem não ouve a voz de Jesus não pode dizer que é igreja, meu irmão. Só a igreja quem ouve a voz de Jesus. Se você tem ouvido a voz de Jesus, glorifique, porque você faz parte da igreja dele. Eu vou passar aqui, porque ainda tem vários, eu vou abreviar. Agora veja, versículo 14, diz assim: e eles disseram, a resposta que eles deram para Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, o quê? Eles, toda a igreja, eles. Terceira coisa, quem faz parte da igreja de Jesus, fala com Jesus. Ele não apenas segue a Jesus, ele não apenas ouve a Jesus, mas ele fala com Jesus. Ser discípulo de Jesus, meu irmão, ser igreja de Jesus, é ter um canal aberto. Ser igreja de Jesus é você poder falar com Ele, é você confessar para Ele as suas culpas, é você confessar para Ele as suas impotências, é você confessar para Ele as suas impossibilidades, é você dizer para Ele, conversar com Ele e dizer: Jesus, hoje eu tive um dia atribulado, olha Jesus, essa situação está me inquietando, olha Jesus, essa situação minha, eu não aguento mais, eu preciso, Jesus, que Tu me ajude, eu preciso que Tu me orientes, eu preciso, Jesus, que Tu dê um basta nessa situação. Meu irmão, quando você é igreja, você fala com Jesus.
A igreja tem essa característica, fala com Jesus, você diz para Jesus, você abre o coração, como diz lá no caminho de Emaús, e abriu-lhes o coração. Nós precisamos abrir o nosso coração para Ele, nós precisamos falar com Ele. Tem gente que já nem sabe mais o que é falar com Jesus. Tem lugares que dizem que a igreja tem tempo para filmes, tem tempo para palestras, tem tempo para apresentar jograis, tem tempo para equipes de coreografia, equipes, só não tem tempo para falar com Jesus. Eu glorifico a Deus, porque esta casa começa falando com Jesus, adora, lê a palavra, depois fala com Jesus de novo. Daqui a pouco, depois da mensagem, fala-se com Jesus de novo. Meu irmão, igreja não pode deixar de falar com Jesus. Se existe uma coisa que o crente que faz parte da igreja de Jesus faz e gosta de fazer, é falar com Jesus. Eu me lembro que na época de 90, eu trabalhava, Abel se lembra, né, Abel? Na época de 90, eu trabalhava ali numa companhia, o pastor Admilson deve se lembrar disso, em frente ao CIASC. Tinha uma companhia ali que chamava Companhia de Reconhecimento Terrestre. Um dos lugares mais pervertidos de todos os lugares da Marinha que eu já passei. Era uma coisa terrível. Tinha um batismo que era uma coisa escabrosa. Eu acordava de manhã cedo. Desde a época que eu vim cursar. Eu fazia isso, era um costume que eu gostava de, que eu sempre nutri. Eu acordava e eu ia caminhando. E eu não queria, eu ia dizendo, Jesus, não deixa ninguém chegar perto aqui não, Jesus. Eu quero ir sozinho aqui, caminhando, falando contigo. E as pessoas achavam que eu era louco, irmãos. Porque eu ia balbuciando, eu ia falando com Jesus. Botava minha mochila nas costas, saia caminhando, falando com Jesus. E as pessoas olhavam para mim assim, e aí, tudo bem? E eu queria falar com Jesus, meu irmão. Meu negócio é com Jesus. E tem mais, companheiro, sou de todos aqueles que te temem, dos que guardam os seus mandamentos. Então, se você quer ser meu amigo, fale com Jesus. Se você quer se identificar comigo, faça isso também. Porque quem é igreja se identifica com pessoas que fazem isso. Quantas vezes, pastor Marcos, pastor Donifan, Jardim, quantas vezes nós fizemos isso? Os obreiros aqui, de vez em quando eu vejo os obreiros batendo foto, estão lá no jardim. Por quê? Porque querem falar com Jesus. Meu irmão, falar com Jesus faz toda a diferença no meu ministério. Falar com Jesus faz toda a diferença na sua liderança. Falar com Jesus faz toda a diferença no seu ministério musical, no seu ministério de liderança, no seu ministério de instrumentos, no seu ministério de ciclo de oração. Falar com Jesus faz toda a diferença na sua congregação, na congregação que você pastoreia. Se você não fala com Jesus, comece a falar com Jesus, porque você vai começar a ter característica de igreja de Jesus. Mas aí, o versículo 15 diz assim: disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque Jesus fez uma pergunta. Pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Veja, Jesus não está dizendo, o que é que estão dizendo de mim? O que é que estão falando de mim? Primeiro, Jesus não era fofoqueiro. Jesus não queria saber se ele estava dando ibope. Jesus não queria saber se as pregações dele estavam dando ibope. Jesus não queria saber se as pessoas estavam achando ele legal. Será que ele está magoando as pessoas quando está falando? Olha aquele discurso que o senhor fez lá, mestre. Abandonou todo mundo e o senhor disse assim, e vós também quereis me abandonar? Então, mestre, as pessoas estão te abandonando por causa disso, porque tu és muito duro na sua... Não, Jesus não estava preocupado com isso não, meu irmão. Eu não sou uma pessoa muito lapidada para falar sobre certos assuntos, porque eu não sou politicamente correto. Me perdoem por falar isso, mas eu não sou aquela pessoa polida, politicamente correto, de falar, de bajular. Eu não sei fazer isso.
Eu aprendo com Jesus exatamente isso. Jesus não bajulava. Eu aprendo exatamente isso. Jesus, ele não queria saber o que estavam pensando dele. O texto não diz isso. Então, pastor, o que é que o texto diz? Olha aqui no versículo 13. Quem? Não é o quê. Quem dizem os homens que eu sou? Não é o que estão dizendo de mim, mas quem diz os homens que sou? E eu disse para vocês que Jesus estava tentando, ele veio, tinha boas ideias, passava bons pensamentos na cabeça de Jesus. E Jesus, irmão, ele queria despertar os discípulos para uma outra realidade. Eu vim aqui esta noite para vos despertar para uma outra realidade. Mesmo que eu não seja politicamente correto, mesmo que eu não fale palavras agradáveis que você goste e queira ouvir, eu vim aqui para despertar você para uma outra realidade. Então veja, Jesus, quem diz os homens que eu sou? E aí os discípulos, deve ter havido um silêncio muito grande. Ele deve ter ficado pensando. E uns disseram, olha, uns que tu és João Batista, João o Batista. João o Batista, irmão, foi o último profeta do Antigo Testamento. Que honra seria alguém dizer, estão dizendo que tu és o João Batista. Mas veja, outros, que és Elias, era o ápice do profetismo do Antigo Testamento. E para qualquer uma pessoa seria um elogio grande. Porque sabiam que se Elias, quando Elias viesse, o Messias estava chegando. Então alguém imaginou que Jesus, comparado a Elias, estaria sendo aquela pessoa que traria o Messias. Depois, dizem que tu és Jeremias. E lá no livro de Macabeus, tem uma passagem que Jeremias, ele esconde a arca do concerto. Também seria uma honra. Mas também diz aqui que tu és um dos profetas. Todos eles estavam errados. De repente, Pedro, o mais afoito, Pedro, o fanfarrão, Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, Jesus ficou maravilhado com aquilo. Porque Jesus entendeu que entre todos os discípulos, sabia quem ele era. Sabia quem Jesus era. E para Jesus, o ministério dele não estava perdido. Para Jesus, todos os ensinos dele não estaria perdido. Para Jesus, tudo que ele ensinou sobre a sua igreja não estaria perdido. Então, Jesus está interessado no que pensamos sobre o que dizemos. Jesus está interessado no que você diz, no que você fala, no que você pensa. Jesus está interessado qual as cadeias de pensamento estão aqui sendo trabalhadas na minha mente. Que pensamentos nós temos de Jesus? Para alguns, Jesus é apenas, como dei uma seita aí, Jesus é um Deus menor. Para outros, Jesus é apenas um profeta. Para o Islã, Jesus é um profeta, inclusive inferior a Maomé. Mas Pedro, ele teve a revelação. E quem tem a revelação, meu irmão, é quem faz parte da igreja. Então, quarta característica é que Jesus, ele está interessado no que pensamos sobre ele. Quinta característica, tem entendimento de quem é Jesus. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, essa expressão, essa resposta de Pedro vai dar suporte a todo o restante do diálogo de Jesus com os discípulos. Tudo que Jesus vai falar a partir daqui está baseado nesta revelação que Pedro teve. E esta revelação, veja, ele diz, tu és o Cristo. O que é Cristo? É ungido, é Messias.
Então Pedro teve a revelação de que Jesus não era um profeta, que Jesus não era um profeta qualquer, que Jesus não era Jeremias, que Jesus não era o Messias, ou seja, não era o Elias, Jesus era o Cristo. Ele era o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. Jesus, ele é o Messias de Israel. Jesus é o leão da tribo de Judá, aquele que é esperado pelo o povo de Israel para assumir o reinado, para assumir ser o cabeça daquele povo, meu irmão, e de toda a terra. Jesus é o nosso Yeshua HaMashiach. Ele é o Filho do Deus vivo. E aí eu pergunto, filho de homem é o quê? Homem. A coisa mais clara, filho de homem é... Se você nasce dentro da humanidade, você tem a natureza humana, então você é ser humano. Agora, se Jesus nasce com a natureza divina, ele é o quê? Se Jesus nasce com a natureza divina, ele é o quê? Deus. Não existe, meu irmão, eufemismos que queira e que possam mudar isso. Jesus é Deus verdadeiro, como disse João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20. Jesus é o Filho do Deus vivo, e essa revelação, ela nos sustenta a igreja. Essa revelação sustenta a minha vida. Essa revelação que eu tenho de Jesus, isso sustenta aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Então, sexta característica, tem revelação. Quem é igreja tem revelação. E aí Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que encobriste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado. Então só a igreja quem tem revelação de quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você tem Apocalipto, você tem a revelação de quem é Jesus. Se você é igreja, você sabe quem é Jesus. Você não fica com dúvida, será que ele é Deus verdadeiro? Será que Jesus é o Filho de Deus? Mas eu li um livro que ele diz que ele é apenas, nem existiu na história. Será quem é Jesus? A igreja sabe que ele é o Filho de Deus. A igreja sabe que ele é Deus verdadeiro. E sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa interessante para você. Jesus viu que Pedro, sobre aquela revelação de Pedro, estava a edificação da igreja. Quem sabe quem é Jesus, ele é edificado por Cristo. Quem sabe quem é Jesus, ele é sustentado por Jesus. Quem sabe quem é Jesus, então, ele sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre essa visão, sobre esta ideia, sobre esse pensamento de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sabe o que me chamou a atenção? É que quando eu estava olhando esse texto, eu descobri que Pedro foi o primeiro que teve a revelação de quem verdadeiramente é Jesus. Vocês concordam? Tem alguma dúvida do que nós falamos aqui? Então, Pedro foi o primeiro a ter a revelação de quem era Jesus. Por isso que Jesus disse, sobre esta pedra, esse fundamento, quem tem essa visão, como você teve, edificaria a minha igreja. E aí veja, Jesus está dizendo que o Evangelho, lá em Efésios capítulo 2, diz que edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos estavam sobre Cristo, que tiveram a visão, essa mesma visão que Pedro teve, e agora nós estamos sendo essa casa espiritual, esse edifício com pessoas que têm a mesma visão que Pedro teve. Você tem a mesma visão que Pedro teve? E aí eu posso dizer que Pedro foi o primeiro discípulo que teve a revelação de fato quem era Jesus. Então Jesus estava vendo em Pedro aquele que era o primeiro do novo Israel de Deus. Se você sabe quem é Jesus, você faz parte da igreja. Ficou alguns itens aqui por fora, sem falar, mas eu tenho certeza que deu para você saber que esse texto diz muito mais do que nós podemos imaginar. Estejamos todos de pé, por favor. Se você veio esta noite a esta casa e você, ouvindo esta palavra, teve a revelação, abriu-lhe o entendimento de quem é Jesus, eu quero que você saia do seu lugar. Nós vamos orar por você, você vai incorporar, você vai ingressar
no corpo de Cristo, a igreja. Você será o novo Israel de Deus. Você fará parte do corpo de Cristo. Você será igreja. Você será abençoado. Você será edificado por Cristo. Você será nova criatura. Você estará perdoado. Nome escrito no livro da vida. Você vai para o céu. Alguém sai do seu lugar. Meus irmãos, quantos querem adorar o Senhor por esta palavra do céu que veio aos nossos corações? Diga aleluia. Você está saindo daqui abençoado? Mas com esse amém tão show, você está saindo daqui abençoado? Uma vez mais, desejo uma semana de vitória, uma noite abençoada para esta pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Então Deus falou e tocou com brasa do altar. Aleluia. Vamos guardar e terça-feira tem mais. E muito mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou convidar o pastor Marcos para fazer essa oração final. Tá bom, pastor? Glória a Deus. Aleluia. E nós, em seguida, estaremos fazendo o encerramento. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém? Muito feliz de estar aqui essa noite. Ó Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, agradecemos essa palavra. Agradecemos ao maná que nos foi entregue, Senhor. Vivemos embaixo da sua graça, Pai. E embaixo da sua graça, nós agradecemos todos os dias. Pai, nos fortaleça, porque a peleja é grande. Assim, em nome do seu Filho Jesus, já lhe agradeço. Amém. Aleluia. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Glória a Deus. Vamos abençoar o Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos.